Fala galera, estamos aí começando a nossa live de hoje, às 20 horas pontualmente aí. Meu nome é Roberto, sejam bem-vindos. Bom, vamos iniciar a nossa live de hoje então, uma live especial aí. Estamos ansiosos aí para compartilhar algumas informações com vocês. Então estou aqui diretamente do Instagram da G6 Soluções. Meu nome é Roberto, sou um dos sócios da G6. Sejam todos bem-vindos. E para a gente é um prazer poder compartilhar informações, compartilhar um pouco do que nós somos, do que nós fazemos. Seja muito bem-vindo. Para você que já está com a gente aí, pega um aviãozinho ali, compartilha aí essa live para o máximo possível de pessoas que você puder, para que elas possam também com a gente aí trocar ideias, enfim, conhecer um pouco mais do que a gente tem para te mostrar hoje nessa noite. Então, hoje eu tenho um convidado especial aí, para mim é uma honra estar convidando essa pessoa para trocar ideias aí junto com a gente. Então, vamos convidando o pessoal, sejam bem-vindos então mais uma vez. Eu também vou aqui mandar alguns convites aqui. Vamos lá então, sejam todos bem-vindos. Manda aí para pelo menos 5 pessoas aí para a gente iniciar o nosso bate-papo. Eu já vou convidar já de imediato aqui o nosso convidado de hoje, para a gente estar já compartilhando ideias desde o começo aqui. Vamos lá. Bom. Isso aqui mesmo, feito o convite. Vamos ver se ele já vai conseguir se conectar aí. Espero que o áudio esteja bom. Som tá aí, chegou. Me ouve aí, Roberto? Te ouço bem, inclusive. Minha Grande câmera. Gilberto Galvão. Grande amigo Gilberto. Tudo bem? Como é que você tá? Tô ótimo, melhor agora. Eu tava um pouquinho ansioso. Diz que esse negócio de fazer live deixa o cara nervoso e parece que deu certo, né? Então, eu tô a primeira vez, então, marinheiro de primeira viagem. Bora. Então tá, ótimo. Mas então seja bem-vindo aí. Tô vendo que tá entrando o pessoal. Legal, que bom. Bom, a gente compartilhou essa live aí, o material, avisando que seria um pouco focado focado em consórcio. Falar algo que as pessoas nunca ouviram falar, né? Essa é a grande ideia do nosso bate-papo. Mas rapidamente antes, eu só queria falar um pouquinho do que é G6, para o pessoal já que está aqui pela primeira vez, se conectou, né? Para já se sintonizar com a nossa conversa. A G6 é um hub, né? O nosso formato de negócio é para trazer soluções para os nossos clientes, né? Então a gente busca mais do que apenas oferecer produtos para as pessoas. A gente gosta de entender elas, né, Gilberto? Essa é a nossa grande expertise aí. E nós, juntamente com os nossos sócios, né? Você faz parte, inclusive, do nosso projeto de longo prazo, que é a G6 Soluções, né? E a gente hoje encontrou algumas possibilidades, alguns produtos que são meios para a gente ajudar os nossos clientes, né? Essa é a nossa maior preocupação, é conseguir trazer essas soluções. Então, cada um de nós, 6 sócios aí da G6 Soluções, tem algumas expertises, né? Algumas habilidades em especial. E a gente acaba explorando isso ao máximo, justamente para conseguir conectar o máximo possível de pessoas a outras pessoas, né? Porque na prática, todo negócio precisa de pessoas nas duas pontas. É isso que a gente gosta de conectar as pessoas, né? E felizmente a gente tem aí conseguido fazer isso de forma bem, como é que eu vou dizer assim? De uma forma bem positiva, né? A gente tem conseguido conectar e a gente está muito feliz com isso aí. Então aqui eu já quero de imediato mandar um abraço aqui para todos os nossos sócios, né? A gente gostaria que todos pudessem participar, mas fomos nós dois os escolhidos hoje, né? Para estar fazendo esse bate-papo descontraído, conversar um pouquinho e trazer algumas ideias diferentes a esse produto que para muita gente é um patinho feio, né? Que é o tal do consórcio, né? Então assim, a nossa ideia não é fazer uma live longa, né? Não vamos se estender, vamos bater um papo aqui, eu quero que você fique bem à vontade, né? Vamos trocar ideia sobre esse produto e vamos lá, vamos conversar um pouquinho aí. Fala aí a tua visão um pouquinho referente a isso, né? Para a gente começar então o nosso bate-papo aí de forma definitiva. Legal. Boa noite, Roberto. Boa noite a todo mundo aí que está nos acompanhando. Assim, Roberto, quando fala sobre consórcio, eu acho interessante porque eu sempre fui um cara que nunca gostei muito do produto, assim, achava que ele dependia muito de sorte, não envolvia muito em planejamento. Então, eu sempre achei que o consórcio era um produto muito específico, um grupo muito específico de pessoas. Até que a gente começou a estudar ele a fundo, né? Faz um ano aí que a gente vem estudando esse produto
dioturnamente, vamos falar assim, para poder entender as características dele. E é legal, assim, como eu não tinha essa visão, acho que muita gente ainda não tem essa visão do consórcio. Porque muita gente conhece aquele consórcio que ele vai na agência bancária e o gerente enfia nele goela abaixo, porque o gerente Pior. precisa bater uma meta, pouco preocupado, Exatamente. pouco preocupado qual que é o perfil do cliente, qual que é o objetivo daquele cliente, né? Ele está preocupado em bater a meta dele, é uma, como chamam, né, de uma mão lava a outra. Você compra um consórcio Aham. dele, ele te libera um cartão ou te dá um limite. Então, Exatamente. algumas pessoas têm esse mau conceito sobre o consórcio, né? Então, assim, e é interessante as pessoas conhecerem o consórcio. A gente tem feito muitas visitas assim para as pessoas e quando a gente termina e tem a oportunidade de falar, elas falam: caramba, eu nunca tinha pensado dessa forma, nunca tinha visto desse jeito, não sabia que dava para Sim, fazer isso ou aquilo com o consórcio, né? Então é legal a gente exatamente. aí, de repente, para o pessoal, se você puder explanar um Uhum. pouco, como que começou essa história de consórcio? Na onde que existe o consórcio? Como que ele começou, né? Show. É legal que assim a gente consegue ter a visão da pessoa que lá que vai nos escutar em algum momento falando sobre esse produto, né? Então, para a gente é legal porque a gente acaba tendo os argumentos ideais para poder mostrar que é algo diferente do que ela estava pensando. E eu é a mesma situação que a tua. Eu não tinha essa visão, tanto que eu já fiz consórcios no passado, duas vezes eu já tinha feito. E no meio do caminho parei, mas justamente por esse motivo que você falou, né? Às vezes é o gerente empurrando ou o amigo que chega assim, cara, compra aqui que eu preciso bater uma meta, paga aí 2, 3 meses, depois se você não quiser pagar, não paga mais. E na real acaba acontecendo muito isso, e muitas pessoas acabam depois não entendendo e desistindo. Essa é a verdade, né? Mas é legal entender realmente por que isso começou. Você vê que, como você falou, a gente acabou estudando para poder entender melhor como fazer, né? E aí eu pesquisando sobre a história do consórcio, achei interessante porque assim, quando veio lá na década de 60, você vê como isso é uma coisa não é de agora, né? Na década de 60 veio para o Brasil algumas indústrias automobilísticas, só que acontece, não tinha esse crédito como a gente tem hoje no Brasil, né? Ou no Brasil a nível mundial, né? O crédito para as pessoas comprarem as coisas. E aí o que acontece? Uma das pessoas, que era um dos funcionários ali, teve a ideia de fazer o seguinte, vamos pegar e vamos juntar um grupo de pessoas, cada um paga o equivalente a uma parcela de um carro. Quando a gente junta essa quantidade de pessoas que dá para comprar, o valor dá para comprar um carro, a gente vai lá e compra um carro. Então, quer dizer, todo mundo estava se autofinanciando. Eu não consigo comprar sozinho, mas vamos juntar 10 amigos, 20, 50 amigos, cada um paga uma parcela? Beleza, deu certo. Aí eles se juntaram. E agora? Quem que vai levar o carro? A ideia estava montada, mas quem vai levar? Aí fala assim, bom, vamos sortear. A solução foi o sorteio. E aí surgiu o consórcio no Brasil. Então foi uma invenção brasileira na prática, né? E aí isso fez com que os carros naquela época ficassem acessíveis a essas pessoas. Então não existia o crédito, agora existia uma forma de unir pessoas para fazer uma compra de alguma coisa. Isso é legal. Então foi algo bem interessante que foi feito. E aí, claro que ao longo do tempo, né, como a coisa foi rolando, foi se desenvolvendo, elas foram vendo outras possibilidades. Inicialmente era só para carros, daqui a pouco começou a utilizar para outros tipos de produtos, né? E aí houve a necessidade de se fazer uma regulamentação, existia uma associação que hoje, inclusive, existe até hoje, que é a ABAC, né? Que é a Associação das Administradoras. Por quê? Porque existia muita gente, em pouco tempo já, na história fala que lá tinha, tipo assim, em pouco tempo tinha mais de 50 mil pessoas já dentro do formato. Então, quem ia cuidar disso? Quem ia administrar esse dinheiro? Porque já era um volume muito grande de grana entrando, né? E aí surgiu a ABAC, que é uma associação que existe até hoje, está aí completando aí seus 60 anos, né? Praticamente. Então, ao longo do tempo foram se colocando outras possibilidades, outros produtos começaram a ser inseridos no formato de consórcio. E aí depois, isso mais próximo da gente, né, agora mais aí 2008 por aí, foi surgindo então, aí surgiu uma lei específica que regulamenta o consórcio. Então, existe o Banco Central hoje por trás de toda essa história, que faz a auditoria, fiscaliza todo o que acontece com as administradoras, afinal de contas o dinheiro vai para lá, né? E é de lá que é feito então as compras, as contemplações, que é o que as pessoas tanto querem, né? Quando entram no modelo de negócio como o nosso, é a tal da contemplação, né? Que é para poder justamente realizar aquilo que ela quer, né? Até eu escutei hoje algo muito interessante, porque quando a gente fala em realizar, né?
às vezes a gente pensa apenas no meio, mas o que nós hoje trabalhamos com as pessoas é a realização de algo, né? Então, o consórcio, como lá em 60 era para realizar um sonho que era ter um carro, qual era o meio para fazer isso? Cara, vamos se juntar e vamos, em conjunto, comprar. E realmente deu muito certo isso, tanto que outros países acabaram até aderindo à ideia. Então, esse é o início do consórcio, né? Para a gente já dar essa ideia para todo mundo que está aí com a gente, que talvez nunca ouviu falar. Foi assim que se iniciou no Brasil esse processo que funciona até hoje e funciona muito bem, na verdade. Legal, muito interessante. E assim, às vezes você para para pensar essa ideia de comprar de forma coletiva, né? É comum em algumas empresas, grandes empresas inclusive, que geralmente tem aquele grupo que fala, vamos fazer um caixinha nosso, né? Uhum. Então cada um dá R$ 10, ou dá 50, ou dá R$ 100 por mês, forma-se Sim, um carro. E aí eu presentei através de sorteio, bem isso que você falou, presentei através de sorteio aquele, aquele indivíduo do grupo que vai levar ou em sim. dinheiro ou ele vai ganhar um presente, né? Então é mais ou Isso aí. menos esse conceito do consórcio, só que de forma organizada, com pessoas desconhecidas, né? Achei interessante Exatamente. a reunião que a gente teve. Você falou, você deu um exemplo lá do churrasco. Achei bem Isso aí. interessante esse exemplo do É bem. churrasco. Sim, é verdade. Assim, às vezes, para simplificar na mente das pessoas, né? Vamos lá, vamos fazer uma reunião entre amigos e cada um vai levar alguma coisa. Um pedacinho de carne, né? E aí, a junção de todo esse pessoal, toda essa carne que foi levada, se faz um grande churrasco, que tem um objetivo, que é a confraternização e tal. Mas aí a gente precisa de um cara para assar o churrasco ainda, né? Que seria a tal da administradora, né? Então ele vai lá ficar administrando lá os espetinhos lá e depois todos os que trouxeram a carne vão usufruir daquele churrasco. E é a mesma coisa que acontece no consórcio. Todos que estão lá ativos, participando mês a mês, né, disciplinados em fazer o autofinanciamento, que nada mais é do que pagar mensalmente a realização do seu sonho, em algum momento eles também usufruirão do bem, né? Vão ter o benefício de usufruir. Então é muito similar, né? Se você fala assim, consórcio não funciona, então o churrasco que cada um leva a sua parte não funcionaria, né? E na Verdade. prática funciona muito bem, inclusive, né? Bem verdade isso. Cara, muito legal. Agora tem uma questão que eu também sempre pensei, Roberto, e que eu vejo que acontece muito no mercado de venda de consórcio. É o cara promete. Se você pagar 3 parcelas, 5 parcelas, eu vou dar um jeito aqui de colocar você num grupo que você vai ser contemplado. Realmente existe Entendi. prazo assim, que você pode cravar e falar, ó, em tanto tempo você pode ser contemplado, sei lá. Então, Gilberto, o que acontece? Muitas pessoas usam dessa artimanha para vender mais, né? Fazer uma promessa de algo que efetivamente aquele vendedor não pode cumprir. Vamos entender o contexto de um consórcio. Como é que funciona? Então, vamos lá. Muitas pessoas se unem, existe uma administradora, ela forma um grupo, esse grupo ele precisa ter caixa para que seja feitas as contemplações, ou seja, para que seja liberado para as pessoas o valor para que ela adquira o seu bem. Enfim, a gente pode entrar depois nos detalhes de que tipos de coisa a pessoa pode sofrer. Mas vamos lá. E aí, se a gente lembrar do que acontecia lá no passado, em 61, tinha que ser sorteado para poder usar aquele valor que estava lá guardado, certo? Então, o sorteio eu não consigo prever, né, magicamente qual vai ser a que vai sair por sorteio, né? Só que os consórcios, eles têm uma outra possibilidade, que a pessoa pode fazer lances. O lance, normalmente, ele dá velocidade. Por quê? Se eu tenho pressa e tenho dinheiro guardado, eu posso lá e dar um lance, e esse meu lance ele pode antecipar a minha contemplação. Mas eu posso dar uma garantia para o cliente que no mês que vem você vai conseguir? Não. Não tem como a gente dar essa garantia. Óbvio que o bom vendedor de consórcio, o que ele vai fazer? Ele vai entender primeiro o cliente qual é essa pressa que ele tem. Havendo uma real necessidade de acelerar, ele vai sugerir para o cliente se ele tem lances, por exemplo, para dar. Se ele quer velocidade, ele precisa ter algum capital para que ele dê lance. Mas a gente tem que lembrar que o lance livre, por exemplo, que é uma modalidade que tem, é como se fosse um leilão. Quem der o maior lance, leva. Então, eu ainda tenho outro fator. Eu não sei quanto um outro consorciado vai dar de lance. Então, como eu posso garantir que ele vai ter aquele lance contemplado, né? 100% garantido? Não tem como fazer isso, né? Então, se você ouvir alguém falar assim, não, eu garanto que vai se contemplar.
dá um passo para trás e analisa o cenário do que é o produto a fundo, você vai perceber que não é possível dessa garantia 100%, né? Óbvio que a gente pode fazer uma análise, pegar um grupo em andamento, tentar analisar o histórico do que já aconteceu naquele grupo, qual tem sido a média de lances, se o cliente tem condições de dar um lance livre. E aí fica mais fácil para ele realizar isso com um pouco mais de antecedência. Mas a garantia em si, não. Mas a gente vai falar um pouco mais no final aqui da nossa live, já para deixar o suspense aqui, né? Porque a gente falou que ia falar de algo que nunca as pessoas ouviram falar pensando em consórcio. Então, depois, você me lembra, para eu não esquecer, a gente vai falar de uma possibilidade onde a pessoa pode planejar a sua contemplação. Beleza? Então, vou deixar isso aqui no ar aqui para a gente ir mais para o finalzinho da live falar, até para que todo mundo que está aí com a gente aí continue. E aí você vai ver que existe algo que é inovador nesse formato de produto e que você pode fazer algo diferente. Mas, assim, ficou claro, Gilberto, para você essa situação dessa promessa, dessa contemplação garantida? Falo isso, ficou claro sim, Roberto. Eu falo isso porque muitas pessoas que a gente conversa no dia a dia, você vê que ele tem uma decepção porque ele já teve uma situação assim ou conhece alguém que teve, né? Então, sim, a gente vê que é uma coisa bastante comum. Claro que tem bons profissionais e maus profissionais em todas as profissões. Então, é mais para deixar claro para o pessoal que não é possível, né? Agora, eu estava pensando, a gente tem visitado muita gente, conversado com muita gente a respeito de investimentos. Hoje, todo mundo, o tempo todo, é bombardeado por investimentos. Que temos que fazer investimento, né? Pensando no nosso futuro, pensando no futuro dos que dependem economicamente da gente, a gente sabe que tem que se fazer alguma coisa. Poupar alguma coisa, investir em alguma coisa. A pergunta é, o brasileiro não tem cultura de investimento, principalmente a longo prazo. O consórcio, você vê como uma porta de entrada, né? Sem dúvida, sem dúvida. Na verdade, o consórcio... Estou falando isso, Roberto, porque tem uma frase que diz o seguinte, e é muito cultural do nosso país. O pessoal fala assim, para eu ter alguma coisa, eu tenho que ir lá e fazer uma parcela. Não é assim? Fazer uma parcela. Aí eu pago e tenho um carro. Então isso é cultural do nosso país, né? Então, de repente, será que o consórcio ele pode entrar com esse produto de porta de entrada, né? Para quem quer guardar alguma coisa ou planejar alguma coisa? Então, exatamente, essa é o grande, vamos dizer assim, um dos motivos de o consórcio ser uma boa ferramenta para as pessoas que não têm esse hábito de guardar. Porque o que acontece? Muitas pessoas querem realizar muitas coisas, querem comprar muitas coisas. Quer um carro, quer uma casa, quer fazer um procedimento estético, ou o que for. A pergunta você está guardando dinheiro para fazer isso? Né? De um modo geral, se a gente perguntar aí, 90%, talvez mais, 90% das pessoas não vão ter esse dinheiro disponível, né, para fazer. Então, o consórcio ele acaba sendo realmente um estímulo ao planejamento. Porque se a pessoa tem pressa, ela tem uma segunda opção. Ela pode ir lá e fazer um financiamento, por exemplo. Mas aí a gente for analisar, não só agora, que está tudo muito alto, mas desde sempre a pessoa sabe que quando vai para o financiamento, você vai pagar muito mais caro. Ponto. Né? Então, assim, eu estou disposto a pagar mais caro para ter isso que eu quero? Ok, então acelera e vai lá. Agora, por que muitas pessoas deixam de fazer, por exemplo, financiamento? Ou porque está muito caro o juro, ou porque ele não tem, talvez não está na condição ideal, né? Em questão de nome, para poder ter um financiamento. Ou não comporta aquilo que ele poderia pagar pelo valor alto daquele financiamento. Então, o consórcio, ele realmente estimula ao planejamento. E aí a pessoa ela vai ter uma vantagem, porque ela não vai pagar altas taxas de juros, como pagaria no financiamento, ela vai pagar apenas uma taxa administrativa, que é o que a administradora cobra para fazer o gerenciamento de todo aquele movimento e para dar segurança para todos os consorciados, porque a gente tem que analisar, essas administradoras elas movimentam um valor muito alto de dinheiro e qual é a garantia que o consorciado que está pagando a parcela ali por mês ele tem, se não tiver uma boa empresa por trás fazendo essa administração com seu balanço legal, né? E isso tudo está disponível para o cliente poder visualizar por meio do Banco Central, por exemplo, né? Onde estão as informações referentes às administradoras. Então, realmente o consórcio é um bom método para que a pessoa possa fazer planejamento.
e ela vai conseguir enquadrar as parcelas dentro do que é confortável para ela pagar. Essa é uma pergunta que eu gosto de usar muito para as pessoas que eu converso. O quanto é confortável para você, né, para realizar esse sonho, guardar para realizar esse sonho que você tem, né? Porque não adianta a pessoa superestimar o que ela pode fazer em um ano e ela subestima o que pode fazer em 5 ou 10. Então a realização nem sempre vem na hora, ou no próximo mês, ou em um ano. Mas o que ela consegue construir com planejamento em 10 é absurdo. E as pessoas às vezes não param para pensar nisso. Então o consórcio ele ajuda nesse sentido. E aí, como você disse, para quem precisa ter um boletinho para ter aquela assim, estou guardando dinheiro, de certa forma o consórcio se torna uma ferramenta extremamente interessante para isso. E aí, uma coisa que eu acho muito legal e que eu acho que o que falta para muitas pessoas é o que eu chamo de EPA. EPA na verdade, é um método, vamos dizer assim, que eu coloquei na minha cabeça que significa o quê? O E de você precisa escolher primeiro algo que você quer, um sonho que você quer realizar, é um carro. Ok, aí você vai para a próxima etapa do EPA, que é o P, né? De planejar, e depois o A de agir. Então, o que falta para a maioria das pessoas, às vezes, é fazer exatamente esses 3 passos, que são simples, né? Então, para quem não sabe o que quer, qualquer coisa tá bom. Esse é um cenário. Então, se você não definir primeiro o que você quer, e isso ser tão real para você a ponto de você se planejar para construir isso, e aí quanto tempo para construir isso? E aí a próxima etapa é começar a agir. O problema é que às vezes muitas pessoas param muito tempo planejando e aí nunca vão estar 100% prontas e aí nunca agem. Então aí você vê como o consórcio acaba sendo uma ferramenta extremamente interessante, porque ele pode fazer a pessoa fazer as 3 coisas numa tacada só, né? Ele define um sonho que ele tem, estabelece isso tem que ser muito claro para ele, e o consórcio acaba sendo esse planejador. E aí automaticamente assim que ele der o passo de iniciar com o consórcio, ele já começou a agir, porque mês a mês o sonho dele está cada vez mais próximo. E se deixar o tempo passar, ele nunca vai ter aquilo. Essa é uma realidade. Então, o que a gente precisa ajudar as pessoas, esse é o nosso objetivo, inclusive, nessa live, muito mais do que falar de um produto que acho que muitas das pessoas que estão aqui, que passaram por nossa live, já ouviram falar que é consórcio, é entender que você precisa mudar um pouco o seu modo de pensar e aí talvez aplicar uma técnica simples, que é essa que eu acabei de falar, que é o EPA. Então, tudo que você for fazer na vida, se você falar EPA, o que você tem que fazer? Você escolhe primeiro, porque às vezes muitas coisas ao mesmo tempo você nunca faz nada, escolhe uma, planeja e começa a agir. A execução é o mais importante. Então, é isso que o consórcio ele pode proporcionar para as pessoas. Realmente terem a longo prazo algo que elas almejam tanto e talvez só está vendo o tempo passar, né? Então, acho que respondi a sua pergunta, né? Até falei demais sobre o assunto, ali. É interessante isso. Tem muita gente que me pergunta, né? Fala, Gilberto, qual que é o melhor investimento hoje? Né? A gente tem aí no mercado N especialistas falando sobre investimento. Eu costumo responder para as pessoas que investimento, para mim, ele é igual vinho. Qual que você gosta? Certo. Qual que se adapta a você? Né? Então é isso que a gente precisa passar para as pessoas de forma simples, como que é e essa metodologia que você falou do EPA é interessantíssima, né? Escolher o que eu quero, um carro, uma casa, uma viagem, um procedimento estético. Como que eu vou planejar? Qual que é o meio que vai me levar até eu conseguir isso daí? E o planejar não é, quero para amanhã. Planejar, quer dizer, vai levar um tempo para isso acontecer. Se eu não tenho a eu preciso criar um método para chegar até lá, né? E agir. Exatamente. E aí todo mundo breve no agir, que é quando todo mundo se paralisa aí para tomar as decisões. Pô, interessante. Muito legal, Roberto, isso. E a gente falava há pouco também sobre um produto, né? Todo mundo que está aí na live hoje quer saber um pouquinho sobre como é que é possível, o que nunca te contaram, né? O que nunca te contaram? Todo mundo fala, teve muita gente que viu o banner, me chamou no privado, falou, o que é isso aí? O que vocês vão falar do consórcio que ninguém nunca falou, né? Então, fala um pouquinho pra gente, Roberto, dessa novidade, desse produto exclusivo, né? Que aí a G6 vem trabalhando no seu portfólio. Legal. Então, o detalhe é esse, né? O que a gente quer que as pessoas entendam que a gente está mostrando é só um meio, né?
o que que ela quer. A gente vai te ajudar a acelerar. Só que assim, ó, a nossa intenção não é trazer um produto de prateleira para o nosso cliente. Falar assim, cara, ó, é esse aqui, né, esse aqui é igual para todo mundo. Não, a gente quer personalizar. Para cada pessoa, para cada cliente, a gente quer entregar o que ele precisa realmente. Isso sim vai fazer diferença. E aí, quando você trouxe atenção àquela situação de que, tem gente prometendo aí contemplação, tem gente prometendo um monte de coisa aí, e muitas pessoas acabam se frustrando com um produto que é extremamente interessante, né? Principalmente nesse momento que a gente vive com as taxas de juros lá em cima, né? O consórcio, ele deixa de ser aquele produto patinho feio que muita gente tinha um preconceito e aí começam a olhar com outro olhar, né? Começam a fazer um planejamento. E é interessante que às vezes as pessoas têm a visão de que o consórcio ele é um produto só para a classe C, D, e, enfim, aquele cara que nunca conseguiu comprar nada. E muito pelo contrário, muitos empresários, pessoas classe A, B, estão usando o consórcio como uma ferramenta extremamente interessante para comprar coisas e não se descapitalizar, né? Para comprar salas comerciais, para investimento, que inclusive existe um método aí que a gente também desenvolveu e pode falar isso numa outra live, né? Porque senão aqui a gente vai estender demais essa daqui. Na próxima semana aí a gente falar como usar o consórcio como um investimento, como aumento de patrimônio. Se você tiver afim, a gente pode fazer uma segunda aí, né? Com certeza. Show de bola. Mas vamos falar então desse que a gente que nunca, né? Até quando a gente viu, né? Vai lá, fala aí. Você falou assim, não, isso aí tá de brincadeira, né? Isso aí não é consórcio que você tá falando, né? A gente foi atrás para ter certeza que era, né? O detalhe, Gilberto, e para quem está nos ouvindo, é que existe um produto que é um consórcio e que você pode planejar a sua contemplação. Você pode programar. Nós trabalhamos com uma administradora em especial, né? Que a gente acabou escolhendo ela por alguns critérios, né? Que nós, como GC, estabelecemos. E esse foi um dos produtos que nos chamou muito a atenção no momento. Esse produto, ele tem um objetivo claro. A pessoa ela pode depois... Vamos dar um exemplo de carro, né? Para ficar bem simples. Vamos imaginar que você definiu um carro que você quer e aí definiu o valor e a gente encontrou a proposta ideal ali para você, que se encaixa no seu valor mensal e tal. E esse é um plano que ele é um pouquinho diferente dos outros. Ele é um plano um pouco mais reduzido do parcelamento, é até 60 meses. E é um grupo que tem só 120 pessoas, ou seja, todos os meses 2 pessoas serão sorteadas, certo? Só que nessa modalidade não existe lance. Então, os consórcios tradicionais, você pode ir lá e dar lance. Lance livre, lance fixo, né? Nesse aqui é só sorteio. Todos os meses, durante 60 meses, 2 serão contemplados. Vamos lá. Você foi pagando esse consórcio e chegou no 6º mês, você não foi contemplado ainda. Mas você tem vontade de ter aquele bem e você quer solicitar a antecipação do seu bem. Como é que você faz? Você solicita, que é pela opção pontual, que a gente chama, e nessa opção pontual, o que você precisa fazer para você ter o seu crédito liberado, né? Sua carta contemplada? Você precisa antecipar as parcelas das 6, né? Você pagou 6, então até a 24, ou seja, 18 parcelas. Você tem como pagar essas 18 para chegar até a 24? Você vai ter o seu crédito liberado. Mas vamos lá, você decidiu isso só lá no 12º mês. Se você pagar da 12, né, pagar da 13 a 24, ou seja, pagou mais 12 parcelas, você também tem o seu crédito liberado. Mas vamos imaginar o cenário assim, eu não quero pagar essa antecipar, eu quero ir pagando e quando der 24 parcelas. O que acontece? Você tem a opção de solicitar sem precisar pagar nada, antecipar nenhuma parcela. E aí, no mês seguinte... Pois não? E sem sorteio. E sem sorteio. Você não foi nem sorteado e nem solicitou antecipação, ok? Pagou 24 parcelas, a partir da 24 você pode solicitar lá, então, o seu crédito e vai ser disponibilizado. Então, isso é muito interessante, porque a pessoa consegue fazer um planejamento, ou seja, daqui 2 anos eu quero trocar de carro. Eu posso me organizar, me planejar, sei qual carro eu quero comprar e eu começo a dar os passos. Eu começo a pagar as 24 parcelas. Quando eu paguei as 24, eu simplesmente tenho o meu crédito disponibilizado. Ou seja, nessa modalidade, que eu acredito que a maioria nunca ouviu falar, você pode realmente programar essa contemplação. Se você for sorteado, é um outro cenário. Imagina o seguinte, você foi sorteado no 1º mês. Como é que você vai ter esse crédito liberado?
você precisa ter pelo menos 12 parcelas pagas. Então, são duas situações que eu estou colocando. Uma, você foi sorteado e precisa ter 12 parcelas. A segunda é você pagou as parcelas e quer antecipar. Então, aí, você tem que respeitar o mínimo de 24 parcelas pagas. São dois cenários diferentes. Ficou claro aí para você, Iver? Ficou legal. Maravilha. Então, assim, esse produto é muito legal. Então, vamos imaginar lá, o que eu penso? Imagina o jovem lá, eu na minha idade, lá com 16, já trabalhava e tal, e eu queria ter meu carro com 18. Poxa, eu poderia, se esse produto existisse, eu poderia ter lá nos meus 16 começado a pagar a minha parcelinha. Quando eu tivesse 18, eu tinha um crédito disponível para me comprar o meu carro. Ia continuar pagando uma parcela sem ser um financiamento, sem pagar mais caro, né? Então, isso é muito legal, porque você pode fazer um planejamento. Mas esse produto é só para carro? Não, também pode ser utilizado para caminhão. Então, imagina você aí tem uma transportadora e você vai renovar sua frota a cada 2 anos. Você pode fazer a compra de um consórcio com uma taxa administrativa sem pagar financiamento. E aí você vai, daqui 2 anos, você vai lá e troca novamente o caminhão. E aí tem o crédito disponibilizado para isso. E tem um detalhe muito legal no formato do caminhão, que existe a possibilidade do cliente, até a parcela 24, ele pagar um valor, inclusive, um pouco menor do que a parcela cheia. E quando ele for contemplado, né, lá no 24º mês, aí ele começa a pagar o valor, um valor um pouquinho mais alto, mas ele está com bem e já começa a trabalhar com aquele produto que é o caminhão. Então, se torna muito interessante. Então, assim, existe, então, a possibilidade de uma contemplação programada? Interessante. Existe. Muito interessante. Agora a gente sabe que existe. Inclusive, eu estava conversando com um empresário hoje, do ramo de marcenaria, e estava explicando para ele essa estratégia desse produto, como que ele fazia para trocar os 3 caminhõezinhos dele. E eu expliquei. Você faz por 6 meses, pagando a parcela. Então, você tem esse período de 6 meses para você vender o seu caminhão bem tranquilo, sem ter que queimar no mercado, vamos dizer assim. E aí, com esse dinheiro, você vai pegar do seu caminhãozinho de 6 meses aí, você vai antecipar as 18 parcelas para você pegar o crédito. Aí ele achou bem interessante. Então, qual que é a ideia dele? Starta um, passado ele starta mais um, passado mais 2 meses ele starta mais um. E aí no período aí, 6 meses, ele trocou os 3 caminhões dele. Exato. Daí a importância de a gente entender a pessoa, o cliente, para poder ver como o nosso produto atende à necessidade específica dele, né? E daí você encontrou uma solução que para ele certamente vai ser muito interessante, né? E aí, ter uma administradora por trás que dá essa solidez, que dá segurança num produto como esse, fez a gente realmente acreditar que é possível, né? Porque é uma empresa realmente muito sólida no mercado que a gente fez parceria, né? E nos termos autorizados para poder estar falando, inclusive, aqui nessa live a respeito desse produto, né? Então, nessa modalidade que a gente está falando que é o pontual, onde você consegue fazer essa programação, né? A gente pode estar, para você que está vendo pela primeira vez essa live, ouvindo falar desse produto, você pode nos mandar um direct. A gente vai, alguém da nossa equipe vai entrar em contato com você e vai te passar detalhes sobre esse produto, como ele funciona. Vai te falar também que você pode usar essa estratégia também para imóveis. Claro que ele tem algumas regrinhas diferentes da do carro, né? Mas você pode estar utilizando também para compra de, então, carro, caminhão e imóveis nessa modalidade que a gente chama pontual. Exatamente. Então, assim, nós estamos aí realmente com a intenção de ajudar as pessoas a realizar aquilo que eles querem. Vamos dizer que, assim, para quem tem o hábito de colocar os seus sonhos num quadro ou que gosta de deixar isso visível para que ajude a mentalizar sobre o assunto, vamos dizer que nós somos só o parafuso que segura o seu quadro. A gente quer ser a ferramenta para te ajudar a realizar aquilo que você quer, né? Então, o foco é entender como a gente pode te ajudar. Então, se você gostou do que você viu até aqui, né, entender um pouco sobre o que é o consórcio, a gente não quis ser uma live teórica falando de detalhes, o que é isso, o que é lance, que isso o nosso representante vai poder te esclarecer a parte técnica, mas o que a gente quer mesmo é trazer a facilidade para que você conquiste aquilo que você tanto almeja e talvez planeja para sua família. Talvez uma casa mais confortável, um carro um pouco mais seguro para levar seus filhos para a escola, para fazer uma viagem, né? Ou até mesmo ter um caminhão
para você que trabalha aí com transporte, um caminhão mais novo, para que você evite o custo de manutenção, né? Então, tudo isso é possível por meio de uma ferramenta adequada e que vai atender realmente a tua necessidade. Então, esse é o nosso objetivo hoje, mostrar que esse produto é realmente diferenciado no mercado, que são os consórcios. E aí a gente está aqui como G6 realmente aberto para poder estar ajudando vocês a conquistar da forma mais rápida possível, usando essa estratégia aí. Top. Muito legal, Roberto. Acho que todo mundo aproveitou das informações hoje, foi muito esclarecedor. Não foi um negócio bem leve, bem rápido. Até o tempo passou, a gente não viu, né? Então, mas pode trazer na próxima sexta-feira, Roberto, de repente nesse mesmo horário, que o pessoal já está chegando do trabalho, está mais tranquilo, trazer agora como é que funciona o consórcio para investimento. Gilberto, eu não quero comprar um bem determinado, um bem específico. Mas como é que eu faço para fazer uma evolução de patrimônio, por exemplo? Legal. Né? A gente pode trazer, eu acho, na próxima sexta-feira, aí no mesmo horário, para o pessoal. Vamos sim. Né? Vamos programar isso, então. Vamos? E também quero te agradecer aí, né, Gilberto, por estar aí compartilhando comigo aí. Sabe que sempre é mais fácil em dois, né? Eu que agradeço a aula aí que você deu pra gente, sempre aprendendo com você aí. Legal. Gente, quero agradecer então a todos aí que compareceram, mesmo que por pouco tempo, que compartilharam a nossa live também, que convidaram pessoas, que deram seus comentários aí. Agradecer mesmo de verdade a todos vocês. E sigam aí a nossa rede social, né? Sigam o nosso Instagram, o nosso Face. A gente sempre está tentando compartilhar informações que sejam realmente relevantes, que ajudem as pessoas a conquistar as coisas que desejam, né? E ficamos à disposição, mandem mensagem aí no direct, a gente vai estar aí disposto e o mais rápido possível vamos aí estar atendendo todos vocês que tiverem suas necessidades. Beleza, gente? Gilberto, mais uma vez, obrigado. E até a próxima aí, pessoal. Um abraço.